Queridos irmãos, ouvintes da Rádio Agnus Dei, vocês que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação, começar a Quaresma nesta quinta-feira após as cinzas, ouvindo as palavras de Jesus, ele anuncia a paixão. O Filho do Homem deve sofrer muito. Contemplemos a sua sagrada face e entenderemos as palavras dele. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, ser rejeitado pelos religiosos do seu tempo, ser rejeitado pela religião judaica. Mas, após ser crucificado, ele anuncia a ressurreição. Depois, Jesus disse a todos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Pense o que significará, já nesse começo de Quaresma, essa palavra de Jesus: renunciar a si mesmo. Talvez esse seja o exercício ou a prática mais importante que você deve fazer nessa Quaresma. Renunciar a si mesmo. Para isso é preciso que você se conheça. Porque muita gente conhece os outros, fala mal dos outros, mas não conhece a si mesmo. Não percebe, por exemplo, seus limites. E quem não os tem, renunciar, por exemplo, aos seus próprios apegos. E às vezes existem pessoas que têm muitos apegos. Renunciar o seu comodismo, pessoas acomodadas. Não fazem nada pela comunidade, pelos outros. Profundamente egoístas, centralizadoras, eu. Os outros não existem. Renunciar a si mesmo. Outros têm pensamentos autoritários. Eu sou assim, eu mando. Renuncie esse jeito de ser, porque nosso Senhor diz: quem se humilha, Deus exalta. É preciso romper, quebrar essas cadeias que às vezes nos amarram a coisas inúteis, a comportamentos errados e nos levam a ter atitudes anticristãs. Desprezar os outros, gente que gosta de falar da vida dos outros, renuncie, a palavra de ordem é renuncie a si mesmo, a estas práticas abomináveis. Quantas coisas podemos pensar a partir dessa exigência de Jesus? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. Todos nós carregamos cruzes. Às vezes, até cruzes pesadas. Mas devemos carregá-las, diz Jesus. As cruzes dos sofrimentos humanos, da doença,
das incompreensões. Como é pesada a cruz daquela esposa fiel que sabe que seu marido é adúltero. Como sofre aquela mulher. Não é obrigada a viver com o marido adúltero, não é. Mas é preciso carregar a cruz do abandono, da rejeição. As cruzes, elas vêm, elas se nos apresentam, às vezes de repente. A perda de um ente querido, de uma pessoa muito amada, é uma cruz que a gente deve suportar e levar, sem desespero, sem reclamações, sem lamúrias. A cruz das humilhações. Assumir essa cruz para triunfar sobre o peso da ingratidão. Pessoas humilhadas. Aquele patrão que, diante de todos os funcionários, humilhou seu empregado. E aquele homem baixou a cabeça. Enquanto o outro gritava, e as lágrimas caíram. Uma cruz que só ele pode carregar. Eu já ouvi tantas pessoas me contarem histórias de pesadas cruzes, que até me fizeram também sofrer com elas. Mas me lembrar dessas palavras de Jesus. Quem quiser me seguir, tem de aguentar firme o peso dessa vida. Aquela menina que foi minha aluna, que um dia, com os olhos cheios de lágrimas, disse: meu pai me rejeitou desde o ventre de minha mãe. Eu queria tanto, padre, ter um pai, e eu não tenho. Uma pré-adolescente de 12 anos. Como ajudar aquela menina, aquela criança, a compreender que na vida as cruzes são às vezes demasiadamente pesadas, mas elas nunca serão inúteis se a gente souber suportá-las com amor. Impossível seguir Jesus sem a cruz. Qual é a sua cruz mais pesada? Não se reclame. Não murmure. Não blasfeme. A cruz será sempre sinal de vitória. Pode crer no que eu estou dizendo. E se você olhar para ele crucificado, imagem que nesta quaresma devemos contemplar muito na sua sagrada face, e todas as missas neste santuário, nós teremos aqui, diante do altar, a sagrada face, para a gente poder contemplar o sacrifício dele que nós celebramos, que se atualiza a cada instante no mundo inteiro,
não se renova. Digo, não se repete, mas se renova, para que todo aquele que crê seja salvo. Ó Sagrada Face, ensinai-nos a não fugir de nossas cruzes. Ajudai-nos a não nos lamentar dos sofrimentos, das duras provações, mas tudo suportar por amor. Pois quem quiser salvar sua vida nesse mundo, vai perdê-la. Essa vida que nós vemos aí, de quem quer aproveitar e aproveitar, ainda hoje eu vi, tem gente querendo manter o carnaval. Os prazeres do mundo passam e as pessoas não veem. As pessoas parecem ficarem como que embriagadas com o brilho das coisas que passam, enganadoras propostas de Satanás. Ouviram? Felizes os que querem viver bem aqui, na fraternidade, amando os outros, e para isso é preciso amar a si mesmo, pois ninguém dá o que não tem. Quem não é capaz de se amar como é, inclusive querendo se aperfeiçoar, querendo crescer interiormente, querendo superar seus limites pelo caminho da cruz, não vai nunca poder amar os outros. Ninguém dá o que não tem. Sacrificar-se, assumir a cruz, é atitude cristã. De que adianta, conclui Jesus no Evangelho de hoje, de que adianta ganhar o mundo inteiro? Como eu gostaria de poder dizer isso para o mundo inteiro. Como eu gostaria de ter um canal de televisão por 5 minutos para dizer essa palavra. Porque muita gente, por não conhecer essa palavra, está se perdendo à toa. Gente que se apega ao poder político, às vaidades do magistério, da magistratura, a arrogância dos juízes, o poder dos reis e das rainhas, dos presidentes, dos poderosos desse mundo. É como nada, como uma palha jogada ao fogo. Eles não percebem. Não percebem. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ter prestígio, dinheiro, aplausos, riquezas, bens, se daqui não levaremos absolutamente nada. Nada. Uma cegueira espiritual. Devemos fazer uso dos bens. A campanha da fraternidade diz que Deus criou tudo e julgou que tudo era belo e perfeito. Cuidar da natureza e da terra-mãe, cuidar de si mesmo e dos outros, não destruir a obra de Deus, cultivá-la, mas saber que aqui nós estamos apenas passando um tempo. E todo tempo tem começo, meio e fim. Felizes os que aproveitam bem o tempo, sabendo que é um kairós, uma bênção de Deus para si, que quer estar bem consigo e com os outros,
que querem construir relações de paz e fraternidade. Mas não querem perder o essencial: a vida eterna, para a qual todo homem e mulher foram feitos. A primeira leitura de hoje, porém, diz que isso vai depender de cada um. Não dependerá de Deus, pois Deus dispôs todas as coisas, criou-as e colocou-as nas mãos dos homens. Hoje eu te proponho, se lembra da primeira leitura? Deus falando, hoje eu te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Tu escolherás. Escrevi exatamente um texto de madrugada, acho que 1h30 da manhã, para as pessoas que me seguem, sobre esse texto. Porque é missão do sacerdote zelar pela integridade da fé, pelo bem do rebanho e pela salvação das almas. Pois de que adianta o homem ter tudo e não ter nada? E muita gente vive assim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.